Depois de ceifar a vida de sua primeira vítima, Yukio Yamada, de 16 anos, foi submetido a tratamento em um hospital psiquiátrico e a um período de reabilitação em uma instituição correcional e terapêutica. Após isso, os médicos concluíram que ele poderia retornar à vida normal. Infelizmente, eles estavam errados e o jovem não havia mudado nem um pouco. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo e quer saber o que aconteceu, eu te convido a se inscrever aí, clicando no botão vermelho que tem abaixo, escrito inscreva-se, e peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica e você pode vir aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. Mas caso ele não envie a notificação, eu peço que me siga lá no meu Instagram, @chamalzinho, que é esse aqui que aparece na tela, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. E se essa opção não for tão agradável assim para você, eu peço que considere as outras duas opções, que são os grupos do WhatsApp e do Telegram. Os links vão estar no comentário fixado. E agora, dados os recados, vamos pro caso. No dia 17 de novembro de 2005, por volta das 3 horas da manhã, ocorreu um incêndio em um dos prédios de apartamentos em Osaka, no Japão. A fumaça espessa que saía do apartamento no quarto andar fez com que o alarme automático disparasse e, em 15 minutos, os bombeiros chegaram ao local. Os bombeiros conseguiram controlar rapidamente a situação e apagar as chamas em menos de 10 minutos. Mas quando entraram na sala, uma imagem terrível apareceu diante de seus olhos. As irmãs Asuka e Chihiro Uehara foram encontradas sem vida no apartamento. Porém, a causa da morte delas não foi fumaça ou fogo. As jovens haviam sido vitimadas por um criminoso. Seu algoz foi tão cruel que deixou vestígios por toda parte, no chão, no tapete e até nas paredes. Chihiro, de 19 anos, e Asuka, de 27, nasceram na província de Nara. Eram jovens ambiciosas com planos grandiosos para o futuro. Asuka se interessava por moda desde a infância. Ela se formou na faculdade em design de moda e fez vários cursos profissionalizantes. Ela mudou-se para Osaka para abrir uma empresa de costura de vestidos de noiva com uma amiga. Mas, por enquanto, ela trabalhava no restaurante de um hotel, economizando dinheiro para realizar seu sonho. Chihiro havia se formado há pouco tempo no ensino médio. Assim como a irmã, ela mudou-se para Osaka para ganhar dinheiro, com a diferença que, no futuro, a jovem queria ser enfermeira. Ela conseguiu um emprego em uma popular rede de fast food e economizou quase tudo o que ganhava. Os pais de Asuka e Chihiro eram pessoas pobres e por isso não conseguiam ajudar financeiramente suas filhas, e as jovens, para economizar, haviam alugado um apartamento pequeno para apenas 2 pessoas. As irmãs Uehara levavam um estilo de vida muito calmo e discreto. Elas basicamente viviam para trabalhar e trabalhavam para viver. Elas não falavam com estranhos, não tinham dívidas e nem inimigos, além de não beberem e não usarem entorpecentes. As jovens foram encontradas parcialmente despidas, então ficou claro que ambas foram violadas. Infelizmente, o criminoso não deixou seu DNA nas vítimas. Quem as atacou apagou suas impressões digitais de todas as superfícies do apartamento. A exceção foi um cofrinho de cerâmica quebrado que se estilhaçou em pequenos pedaços. O criminoso provavelmente pensou que os criminologistas não conseguiriam coletá-lo e encontrar seus vestígios, mas ele estava errado. Uma pesquisa com os moradores do prédio mostrou que na semana anterior eles viram repetidamente um jovem suspeito com longos cabelos cacheados que parecia estar seguindo alguém. Quando as impressões digitais encontradas no cofrinho foram carregadas no banco de dados, a polícia imediatamente encontrou uma correspondência. Acontece que as impressões digitais pertenciam a Yukio Yamada, de 22 anos naquela altura, ele que cometeu um crime terrível 6 anos antes. Yukio foi detido em 5 de dezembro de 2005 e inicialmente negou ter cometido o crime,
dizendo que nunca entrou no apartamento das vítimas e só passou perto da casa delas porque aquele era o caminho para a casa de seus amigos, o que era uma verdade parcial, já que realmente os amigos dele moravam ali por perto. No entanto, mesmo dizendo que não tinha tido contato com as vítimas, ele não conseguiu explicar como que estava com um isqueiro raro que pertencia a Asuka. Vendo que a sua história não convenceu os policiais, ele mudou seu depoimento dizendo que invadiu sim o apartamento das jovens, porém ele invadiu apenas para roubar quando elas não estavam. Mas devido ao seu histórico criminal, os policiais não acreditaram nessa versão também. Yukio nasceu em 28 de agosto de 1983 na família de um carpinteiro e uma vendedora. Sua família morava em um minúsculo apartamento na cidade de Yamaguchi. Seu pai costumava beber muito, sendo um homem cruel e agressivo que descontava sua raiva na esposa. Ele nunca agrediu Yukio, mas adorava implantar suas crenças na cabeça do filho. O homem é o chefe da família e a mulher deve submeter-se à sua vontade sem reclamar. Cozinhar, limpar, suportar humilhações, esse é o seu propósito, dizia o pai do Yukio. Ouvindo as falas de seu pai e vendo um exemplo tão terrível diante de seus olhos, o menino desde cedo tratou sua mãe e todas as outras mulheres com muito desprezo. O pequeno Yukio ia bem na escola, mas não gostava de brincar com os colegas, e era muito arrogante, como se todos ali lhe devessem alguma coisa. Devido ao alcoolismo, o pai de Yukio foi diagnosticado com cirrose hepática em 1994, o que já era de se esperar. Ele não podia mais trabalhar e a família passou a ser sustentada pela mãe, que tinha que trabalhar o dobro porque tinha que pagar o tratamento do marido. Então, em janeiro de 1995, o homem se sentiu mal repentinamente e perdeu a consciência. Yukio, que estava em casa naquele momento, ligou para a mãe e perguntou se deveria chamar uma ambulância. Não há necessidade, ele provavelmente está fingindo. Voltarei para casa à noite e verei o que há de errado com ele, disse sua mãe. Porém, quando ela voltou para casa à noite, já era tarde demais. O menino sofreu muito com a perda do pai e ele culpava a mãe, dizendo que ela deliberadamente disse para ele não chamar uma ambulância porque ela não queria que ele sobrevivesse. Então a relação dos dois, que já era muito ruim, piorou ainda mais. E a mulher, ao invés de tentar impor regras no filho, e tentar controlar aquela situação, se afastou muito do Yukio e deixou ele por conta própria, enquanto ela só se preocupava em gastar todo o dinheiro que tinha comprando coisas inúteis. Não foi revelado se o marido proibia a mulher de comprar o que ela queria, mas após a morte dele, ela passou a comprar muitos artigos de luxo, coisas que ela não tinha dinheiro para pagar, então tinha que pedir empréstimos, e assim ela se afundou em dívidas. Logo, os frequentadores mais frequentes do apartamento de Yukio eram cobradores que exigiam seu dinheiro. Nesse período, as coisas não estavam indo bem para o jovem no ensino médio. Ele praticamente não se comunicava com seus colegas, a quem desprezava profundamente, e eles o chamavam de demônio devido ao seu comportamento. Yukio muitas vezes faltava às aulas para evitar aqueles que começaram a intimidá-lo. Ele preferia passar o tempo sentado na biblioteca ou no parque e, como resultado, conseguiu terminar o ensino médio com boas notas. Apesar de todo o ressentimento com a mãe, o jovem, já com 16 anos, decidiu ajudá-la a se livrar das dívidas e conseguiu um emprego. Ele trabalhou por algum tempo em uma construção, mas logo saiu devido às difíceis condições de trabalho. Depois disso, ele se tornou mensageiro, principalmente entregador de jornais, e ficou satisfeito com seu novo emprego. Mais tarde, seus superiores falaram que Yukio era um funcionário educado e trabalhador, e ele até fez amigos no local, com quem passava algum tempo periodicamente. Mês após mês, ele dava à mãe cerca de 1/3 de seu salário para cobrir suas dívidas enormes. A mulher aceitou a ajuda com alegria, mas ao mesmo tempo não parou de levar aquele estilo de vida. Um dia, a mãe do Yukio resolveu revirar as coisas do filho, muito provavelmente procurando dinheiro ou algo do tipo, e ela acabou encontrando o recibo de uma loja que tinha o nome de uma tal de Toyama, e a mulher ficou muito curiosa para descobrir quem era essa pessoa.
Indo até a loja de onde veio aquele recibo, a mulher acabou descobrindo que a Toyama era uma vendedora de 22 anos que trabalhava em um supermercado não muito distante do local onde o Yukio também trabalhava. A garota era muito bonita e posteriormente descobriu-se que um mês antes da mãe do Yukio ir até o supermercado onde a Toyama trabalhava, ele havia revelado o seu amor pela garota, que disse que tinha namorado. Depois de muita insistência do Yukio, ela finalmente lhe deu seu número de telefone e concordou em sair com ele. Tendo adivinhado a natureza do relacionamento entre seu filho e Toyama, a mãe de Yukio começou a enviar mensagens ameaçadoras para a garota, exigindo que ela rompesse o relacionamento. Não se sabe por que a mãe queria que eles se separassem, mas talvez ela não gostasse da diferença de idade, ou simplesmente tivesse medo de que seu filho se casasse e parasse de lhe dar dinheiro. De qualquer forma, o plano da mulher não deu certo. Toyama e Yukio começaram a namorar oficialmente. Então, a mulher tomou medidas extremas e escreveu para a garota que o namorado dela tinha uma doença terminal. Só depois disso, Toyama reclamou com Yukio, lhe mostrando as mensagens. E ao ver o número de telefone de onde vinha o SMS, o jovem reconheceu imediatamente, pois sua mãe enviou de seu próprio celular. É difícil imaginar o que se passava na cabeça de Yukio quando, em 29 de julho de 2000, o jovem exigiu explicações da mãe. Segundo ele, a mulher negou ter enviado aquelas mensagens dizendo que provavelmente havia sido um erro da companhia telefônica que a listou como o remetente. E nesse momento, o Yukio ficou muito enfurecido e disse que não conseguia se lembrar de nada depois de ele ter pego um taco de beisebol. Depois de ter atacado a mãe, o Yukio foi para a cama como se nada tivesse acontecido e no dia seguinte acordou e foi trabalhar. Somente quando voltou para casa após o trabalho é que ele notou que sua mãe estava sem vida. Então ele saiu para se encontrar com os amigos e a Toyama e depois voltou para casa e chamou a polícia, dizendo o que ele havia feito. Na verdade, o crime foi cometido no dia 29 e ele só acionou a polícia no dia 31. Após ser preso, Yukio rapidamente admitiu a culpa. Ele falou detalhadamente sobre o que, em sua opinião, o levou a cometer aquele crime. Uma infância difícil, a atitude irresponsável de sua mãe em relação ao dinheiro e suas tentativas de destruir seu relacionamento. Lamento o que aconteceu. Fui dominado pelas emoções e não vi outra saída, admitiu Yukio durante um dos interrogatórios. Após um exame psiquiátrico, os médicos sugeriram que Yukio tinha alguns distúrbios de desenvolvimento que não lhe permitiam construir relacionamentos normais com outras pessoas. Por esse motivo, o tribunal considerou que ele tinha chance de voltar a ter uma vida normal. Portanto, o jovem foi encaminhado para um hospital psiquiátrico por 1 ano e depois para uma instituição correcional e terapêutica por mais 5 anos. Ele passou por 1 ano de tratamento, após o qual começou a reabilitação, onde ficou pronto para a vida adulta, segundo os médicos. Após 2 anos, a comissão médica forense decidiu que Yukio estava saudável e poderia assim retornar à sociedade. Depois de sua libertação em outubro de 2003, o Yukio foi morar em um abrigo para sem-teto porque ninguém da sua família queria abrigá-lo, e com toda razão. Cerca de 1 mês depois, o Yukio conseguiu um trabalho como administrador de um salão de pachinko. Lá, ele acabou conhecendo algumas pessoas que roubavam essas máquinas caça-níqueis e em fevereiro de 2004, na esperança de ganhar um dinheiro fácil e rápido, o Yukio começou a trabalhar junto com eles. O grupo estava em constante movimento. Em 11 de novembro de 2005, eles foram parar em Osaka, onde os criminosos alugaram um apartamento no mesmo quarteirão onde moravam as irmãs Uehara. 3 dias depois, a gangue quase caiu nas mãos da polícia por um erro do Yukio, então eles o expulsaram da equipe. Amargurado, ele vagou sem rumo pelas ruas e de repente notou Asuka voltando para casa. A mulher se parecia com seu antigo amor, o que atraiu a atenção do jovem. Morando na rua, ele monitorou o apartamento por 1 semana, descobrindo a que horas Asuka voltava para casa. Então, no dia 17 de novembro, o rapaz de 22 anos se escondeu na escada do 4º andar e esperou. A mais velha das irmãs Uehara
apareceu na hora em que ele a esperava. Sem perceber Yukio, ela destrancou a porta e entrou no apartamento, mas não teve tempo para fechá-la, pois o homem pulou atrás dela. Após cometer o crime, Yukio ouviu um barulho na porta da frente. Era Chihiro. A jovem teve muito azar de voltar do trabalho meia hora mais cedo. A garota desavisada sofreu o mesmo destino cruel de sua irmã. Antes de sair, Yukio revistou o apartamento em busca de dinheiro e objetos de valor, e ele encontrou algum dinheiro e um isqueiro raro. Depois de apagar suas impressões digitais, o criminoso provocou um incêndio e saiu do apartamento. Quando Yukio foi preso, o homem confessou tudo, começando sua história com o fato de não conseguir esquecer de seu primeiro crime. Segundo ele, ao ceifar a vida de sua mãe, Yukio experimentou a emoção mais forte de sua vida, e durante todos os anos sonhou em vivenciar essa sensação novamente. Ele não tentou fugir e também não tentou se livrar da pena de morte. Na verdade, parecia que o Yukio desejava isso, já que ele descreveu detalhadamente seus crimes, o que ajudou muito o Ministério Público. Sendo assim, em 13 de dezembro de 2006, ele foi condenado à pena capital. Durante o julgamento, o criminoso se comportou de maneira um tanto autoconfiante. Ele não demonstrou remorso nem pediu desculpas à família das vítimas. Nos 3 anos seguintes, Yukio esperou calmamente por sua execução. Curiosamente, sua defesa interpôs recurso contra o veredito, mas o homem não quis. Dizem que durante o tempo que passou no corredor da morte, ele não mostrou sinais de medo ou mesmo de tristeza, e sua punição foi aplicada em 2009, quando Yukio tinha 25 anos. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narrei o caso e jamais daquilo que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga lá no meu Instagram, o @chamalzinho. Se quiser apoiar o canal, temos várias opções como o Pix, o Seja Membro, o Valeu Demais e o Apoia-se. Vai você escolher qual dessas opções é a melhor. Por hoje é só, até a próxima e tchau!